Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos, meus amigos, queridos fiéis, nós iniciamos este tempo, então, da paixão. Ainda é quaresma, mas nós vivemos um tempo específico na liturgia chamado de tempo da paixão. Alguns detalhes saltam à vista, nós adentramos a igreja hoje, vimos as imagens cobertas, já a igreja que entra em luto aos poucos, perdendo a sua beleza exterior em vista da morte do seu esposo, a igreja que entra em luto pela morte do seu esposo, que celebraremos na Sexta-feira Santa. As orações ao pé do altar já não tem mais o salmo, Iudicame, o salmo da alegria, o padre apenas diz a antífona, não recita mais o salmo da alegria, porque já não é mais o período propriamente da alegria. Durante esse tempo da paixão, ele é omitido. Aos poucos e a cada dia, coisas vão sendo omitidas na liturgia. Hoje, em algumas particularidades, já não tínhamos o Glória ao Pai, é algo que vai sumindo conforme vai chegando a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo. No Asperges, hoje não tínhamos o Glória, no introito da missa não tínhamos o Glória ao Pai, e assim vai sendo cada dia um tempo de luto que se inicia. E a Santa Mãe Igreja coloca diante dos nossos olhos, hoje, na missa de hoje, o Evangelho em que Jesus e os judeus discutem de uma maneira extremamente séria e intensa. É a última discussão de Jesus com os judeus, antes de morrer. Foi a última chance que eles tiveram para ouvir a verdade. E Jesus discute com os fariseus, os judeus, os escribas. Jesus discute, mas Nosso Senhor discute de maneira doce, jamais levanta a voz, jamais. Os judeus, entretanto, cheios de raiva, vociferam violentamente contra Nosso Senhor, gritam, blasfemam, mentem, e como diz o Evangelho de hoje, chegam ao ponto de pegar pedras para apedrejar Jesus. E por que eles discutem? A discussão justamente gira em torno do fato de que, percebam, os judeus acusam Jesus de que tudo o que ele fez porque ele era filho do demônio. Os judeus dizem, Jesus só fez o que fez, seduziu o povo porque agiu como filho do demônio e inspirado pelo demônio. E os judeus se dizem então ser, nesse mesmo evangelho, os filhos de Abraão, enquanto Jesus seria o filho do demônio. Uma blasfêmia. Nosso Senhor, ele então, na sua doçura, desmonta os argumentos dos judeus e afirma solenemente que ele é o Messias, ele é filho de Deus. E entram em questão aqui, meus queridos fiéis, três pais nesse evangelho, três tipos de paternidade. O demônio, de quem os judeus acusam Jesus ser o filho. Abraão, de quem os judeus se dizem filhos. E Deus, o Pai, de quem Jesus afirma ser o filho. Três paternidades, a do demônio, a de Abraão e a de Deus Pai. E isso é extremamente interessante para nós que adentramos no templo da paixão e nós nos preparamos para viver as alegrias pascais. Graças a Deus, no Sábado Santo, nós teremos 2 jovens adultos que serão batizados durante a vigília pascal. E o padre perguntará a eles durante o batizado exatamente como perguntou no dia do nosso batismo, a cada um de nós aqui: renuncias a Satanás, suas obras e suas pompas? E a resposta foi da nossa parte, e haverá de ser clara da parte desses jovens batizados: renunciamos. A finalidade de cada quaresma, meus queridos amigos, é de nos fazer viver como filhos de Deus, renunciando à paternidade do demônio e vivendo a filiação divina. O Evangelho de hoje nos ensina que nós podemos escolher, e cada um de nós deverá necessariamente escolher, e eu diria mais, nós já escolhemos de quem nós somos filhos. A sua vida, nesse exato momento, indica de quem você escolheu ser filho. Seríamos nós filhos de Deus
Ou seríamos nós os filhos do demônio? Não é evidente, tão evidente quanto parece. Não é porque você está aqui hoje, não é porque você vem à missa tridentina, não é porque somos batizados, que a resposta é tão evidente quanto parece. Se nós quisermos saber a resposta dessa pergunta, é preciso se fazer uma outra pergunta. De quem somos nós dependentes? A relação entre um pai e um filho é uma relação de dependência. Um filho depende do seu pai. Se nós quisermos saber de quem nós somos filhos, basta que digamos de quem nós dependemos. E assim haverá de ser na nossa vida, caríssimos, de quem nós dependemos. De quem nós dependemos? De Deus ou do demônio? A dependência do demônio é a dependência da mentira, porque ela parece ter sentido de liberdade, mas na verdade é pura escravidão. Os filhos do demônio são escravos do demônio, porque o demônio é um pai funesto e é enganador, ele não liberta, ele escraviza. Quando nós levamos as nossas vidas desprezando os mandamentos da lei de Deus, nós vivemos como filhos do demônio. Fazemos o que nós pensamos nos fazer livres. Nos afundamos no pecado que nós pensávamos que nos faria livres. Mas no fundo, nós nos escravizamos. Esse é o sentimento que vem depois de cada pecado. Eu cometi o pecado que me pareceria fazer feliz, e sobrou o quê? Tristeza, decepção, vazio. No fundo, nós somos escravos. As seduções do demônio parecem nos dar felicidade, mas só nos dão vazio e tristeza. Os nossos vícios pecaminosos são a experiência concreta de que, no fundo, o fruto do pecado é a escravidão. E, infelizmente, muitos católicos, nesse sentido, ainda são filhos do demônio, porque dependem do demônio. E, às vezes, sem se dar consciência disso, como é que nós dependemos do demônio? Vejam, a nossa felicidade depende de Deus ou depende do demônio? Nós somos felizes em Deus ou nós queremos a felicidade que vem do pecado? Felicidade que vem do demônio. Às vezes pensamos que para a vida valer a pena, ela depende dos nossos pecados, e a nossa vida só vale a pena se nós de fato pecarmos. Dependência do demônio. Tem gente que para fazer o que gosta, depende do demônio, porque o que gosta é o pecado. Quantos de nós que o que realmente gostam é do pecado? Se afundar no pecado e se iludir nos prazeres que eles nos causam. Pecados contra a castidade, que são os que mais escravizam. Embora não sejam os mais graves, são de fato os que mais escravizam. Pecados contra a caridade, contra a pureza, contra o próximo e por aí vai. E aí, meus amigos, a pergunta da missa de hoje é: do que está dependendo a nossa felicidade? Onde estamos colocando a dependência do sentido das nossas vidas? Se for no pecado, somos filhos do demônio e a consequência é a escravidão. O diabo, ele não é um pai amoroso, ele é um senhor que escraviza. E se não nos arrependermos e mudarmos de vida, seremos escravizados eternamente, aqui nessa terra e no fogo do inferno. Mas tão outra, meus amigos, tão outra é a paternidade divina. Deus, ele é um pai amoroso. E aí, aqui a pergunta mais uma vez, para saber se nós somos filhos de Deus, devemos nos perguntar: eu dependo de Deus? Todos nós estamos convencidos de que nós somos filhos de Deus, mas, meus amigos, nem todos nós o somos de fato. E isso acontece porque nós não queremos depender de Deus. E vejam por quê? Porque nós temos medo de que, se nós confiarmos as nossas vidas em Deus, ela será uma vida muito difícil e talvez até uma vida sem sentido. Um filho de Deus depende em tudo de Deus.
como qualquer filho, depende em tudo do seu pai. Um filho de Deus depende em tudo de Deus, como um filho depende em tudo do seu pai. Para viver como filhos de Deus é preciso abandonar-se em Deus. E quantas vezes, meus caros, nós não vivemos como filhos de Deus? Fazemos os nossos planos, mesmo sabendo que os de Deus são outros. Traçamos os nossos projetos baseados somente numa autoconfiança e não em Deus. Dizemos que Deus é nosso Pai, mas não nos abandonamos a Ele. Temos medo de perder dinheiro por confiar em Deus. Temos medo de perder oportunidades por confiar em Deus. Temos medo de perder prazeres por confiar em Deus, de perder amizades por confiar em Deus, de perder, em última análise, o sentido das nossas vidas por confiar em Deus. Mas, meus amigos, lembremos-nos, quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. E quem a perder por causa de Deus, irá ganhá-la, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não vivermos abandonados em Deus, confiando nele, como filhos confiam num pai, nós perderemos a nossa vida. Por causa da nossa fidelidade a Deus, muitas vezes parece que, se seguirmos a lei e os mandamentos de Deus, nós seremos prejudicados. Se eu não evitar ter filhos agora, serei prejudicado. Se eu não abandonar tal pessoa ou amizade agora, serei prejudicado. Se eu não for em tal evento, serei prejudicado. Se eu não me vestir como o mundo se veste, serei ignorado. Se eu tiver mais filhos, serei empobrecido. Se eu não for em tal evento, não serei popular. Se eu deixar de ir às academias, não estarei esteticamente aceitável. Se eu disser que não faltar à missa, que não irei faltar à missa de domingo, serei inconveniente. E se eu abandonar a tentação agora, perderei uma chance de sentir aquele prazer que só o pecado dá. Se nós confiássemos verdadeiramente em Deus, meus amigos, seríamos dóceis aos seus pedidos e mandamentos. Que pai, a quem o filho pede pão, lhe dá uma serpente, disse nosso Senhor. Nosso Senhor nos mandou confiar em Deus Pai. Ele disse que Deus se preocuparia conosco, cuidaria das nossas necessidades, velaria por cada um de nós. Ele faz isso até com os lírios do campo e as aves do céu. Não faria isso com os seus filhos? É verdade, e não tem como esconder. Talvez nós tenhamos de enfrentar dias ruins, mas ainda que eu ande no vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Deus é o nosso pastor, o nosso Pai, nada nos faltará. Vejam, Jesus se disse ser o Filho de Deus, e Ele era, provou que era o Filho de Deus. Ele se abandonou inteiramente a Deus Pai, e no fim, parece que foi em vão. É o que nós veremos nos próximos dias, ao celebrarmos o tríduo pascal. Jesus, depois de ter instituído a Eucaristia na quinta-feira santa, se retirou ao Monte das Oliveiras e suou sangue em agonia, porque sabia o seu destino, que seria a cruz, e pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta a cruz. Entretanto, Jesus se abandonou inteiramente em Deus. Mas seja feita a tua vontade. Jesus quis depender exclusivamente da vontade do Pai. Ele queria outra coisa na sua humanidade. Se possível, afaste esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a aceitação dessa vontade, meus amigos, a aceitação da vontade do Pai, o abandono de dependência em Deus, levou Jesus à cruz. Por confiar na vontade do Pai, Jesus Cristo foi morto. Confiou em Deus e morreu na cruz.
Mas a vontade do Pai jamais será a morte e a ruína dos seus filhos, e a ressurreição de Jesus Cristo é a sua vitória definitiva. Isso nos ensina que confiar em Deus Pai poderá nos fazer ter de carregar a nossa própria cruz, mas só seremos verdadeiramente filhos de Deus se aceitarmos essa dependência que nos leva, inclusive, à cruz. Ou aceitamos ser filhos de Deus, dependendo única e exclusivamente dele, ou as nossas vidas de filhos de Deus, que dizemos ser, nunca serão autênticas. Hoje, meus caros, inicia-se então o tempo da paixão. Ele nos conduzirá à Sexta-feira Santa. Veremos o Filho de Deus morrer na cruz. Parecerá que aquele que confia em Deus o faz de maneira vã. Parecerá que aquele que quer viver como filho de Deus será sempre mal recompensado por Deus. Mas lembremos, Deus é Pai amoroso e Ele não é como o demônio que promete alegrias e nos dá decepções. Deus promete a vitória aos seus filhos, mas não os ilude dizendo que não haverá cruz e sofrimento. É tempo, então, de aproveitarmos bem os últimos dias da Quaresma para escolhermos, uma vez por todas, sermos filhos de Deus. Chegando ao término de nossa Quaresma, renunciemos, meus queridos fiéis, à paternidade do diabo, que nos mantém na escravidão e na mentira das ilusões e das falsas felicidades. Recebamos a filiação divina, aquela que nós recebemos no nosso santo batismo, e que ainda que nos encha de cruzes, é a única que pode dar sentido às nossas vidas. E hoje, respondamos com toda a sinceridade do nosso coração: de quem nós dependemos? De quem dependem as alegrias da nossa vida? De quem dependem os esforços que nós fazemos, o sentido da nossa vida? De quem nós dependemos? De Deus ou do demônio? A resposta, caríssimos, dirá qual dos dois é nosso Pai, de quem somos nós os filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.